Olá pessoal, sou Raul Vinícius, aluno da disciplina de Probabilidade Estatística. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre correlação linear. O que é correlação? Qual o conceito? Correlação basicamente mede a força da relação entre duas variáveis. Quantitativas. Então a gente vai ter duas variáveis e a gente vai ver se uma variável está relacionada com a outra. Ou seja, se tem uma correlação com a outra, por exemplo, a idade e a altura de crianças. Se eu pegar várias crianças, a idade dela é uma variável e a altura dela é outra. Vamos supor que a gente vai chamar a idade de variável x e a altura de variável y. Será que as duas variáveis têm relação? Em geral tem, né? Quanto mais velha a criança, mais alta ela tende a ser. Pode ser que uma criança mais nova seja mais alta que uma mais velha? Pode ser que aconteça isso, mas em geral, uma criança mais velha vai ser mais alta do que uma criança mais nova. Vamos supor, se a gente pegar um dado de uma escola e comparar 100 alunos do sexto ao nono, a gente vai ver que a correlação entre a altura e a idade das crianças vai ser alto. Quanto mais velho a criança for, mais alto ela será. E é uma correlação positiva, né? A gente vai ver mais para frente aí no curso que quanto uma variável aumenta, a outra vai tender a aumentar também. Outro exemplo, tempo de estudo e nota da prova. Se a gente pegar uma turma, via de regra, os alunos daquela turma que estudaram mais para a prova, se prepararam mais para a prova, a nota vai ser maior. Pode ter aquelas pessoas que estudaram um montão e tiraram nota baixa, e aquela exceção que estudou pouco tirou nota boa. Outro exemplo, o tempo de prática de esportes e o ritmo cardíaco. Provavelmente não, né? Há uma alta correlação em quem pratica esporte com a sua saúde cardiovascular. Pessoas que praticam esporte têm tendências menores de serem obesos e por isso há uma alta correlação com a sua saúde cardiovascular. Vamos lá. Uma alta correlação entre duas variáveis implica que uma está causando a outra? Não necessariamente. Por exemplo, digamos que um médico de um hospital esteja atendendo 100 pacientes e ele quer testar se um remédio funciona ou não para aquela doença. Ele testa nos pacientes. Desses pacientes que ele deu remédio, 80 melhoraram e 20 vieram a falecer. Olhando por esses dados, a gente conclui que há uma alta correlação. A gente olha por dados, há uma alta correlação entre quem tomou o remédio e quem melhorou, 80 a 20. Olhando só por esses lados, a gente tem a impressão que o remédio causou a melhora dos pacientes. Porém, se a gente adicionar outro hospital em que não foi usado esse remédio e que a cada 100 pacientes, 80 sobreviveram e 20 faleceram, a gente nota que o remédio não tem relação alguma com a cura ou a morte de
dos pacientes, ou seja, uma correlação alta não implica que uma variável está causando a outra. Pode ser que tenha uma variável que a gente olhou ou um conjunto de dados que não foi analisado que mostra o que de fato está causando o aumento na outra variável. Se a gente analisar outro hospital, a gente pode ver que o remédio pode estar até piorando a situação. Por exemplo, no hospital que o remédio não foi aplicado aos seus pacientes, a gente pode ver que 90% dos pacientes sobreviveram e 10% faleceram. Olhando assim, agora o remédio, no caso, piorou a situação dos pacientes em vez de melhorar. Outro caso, por exemplo, digamos que no tempo antigo uma tribo se reunia nas fases de lua cheia, e a reunião dessas pessoas fazia com que a maré subisse. Então há uma alta correlação com toda vida que tem ritual, a maré sobe, a maré fica alta. Aí eu posso falar que a correlação entre o ritual e a alta da maré é enorme, já que toda lua cheia tem ritual. Só o que agora a gente sabe que o que realmente causa a maré alta é a lua cheia e não o ritual. Por exemplo, se eles não fazem ritual na lua cheia, a maré ainda vai subir, entende? E caso eles façam, por exemplo, o ritual em outra fase da lua, a maré não vai estar tão alta quanto na de lua cheia. Ou seja, apesar de nesse experimento há uma alta relação entre o ritual e a altura da maré, não necessariamente o ritual ocorrer faz com que a maré esteja alta. Para medir a correlação entre duas variáveis lineares, a gente usa o coeficiente de Pearson. O que ele faz? Ele mede a relação linear entre duas variáveis quantitativas, indicando o quanto uma varia em relação à outra. Esta relação assume um valor R que pode assumir valores entre -1 e 1. Aqui embaixo, né, como a gente pode ver, aqui é o cálculo do coeficiente de Pearson, que é basicamente a somatória do xi menos a média dos x vezes o yi menos a média dos y. Isso tudo sobre a somatória, a raiz quadrada da somatória de x e menos média de x elevado a 2 vezes a raiz quadrada da somatória de y menos a média dos y elevado a 2. Essa conta toda vai gerar valores, como eu disse, né, entre -1 e 1. E o que quer dizer esses valores? Basicamente, esses valores são a força da correlação. Como assim? Valores de R que são positivos, que são maiores que 0 até 1, tem uma relação positiva. O que isso quer dizer? Que quando a variável x sobe, a y vai tender a subir. Quanto mais perto de 0, essa relação positiva é chamada de fraca. Quanto mais próxima de 1, essa relação vai ficando forte, e 1 é a relação perfeita. Ou seja, quando x aumenta 1, y vai aumentar 1. Vale lembrar também que essa relação não precisa ser necessariamente de 1 para 1. Pode ser que o x aumenta 1, y aumenta 2, por aí vai. Negativa é o contrário da positiva. Quando a variável x ou y aumenta, a outra tende a diminuir. E acontece o fenômeno contrário, né? Quanto mais próximo de 0, essa relação é fraca negativamente. Quanto mais próximo de -1, ela é forte. Quando chega em -1, ela é perfeita.
e elas são representadas por essa linha aqui no sentido positivo. As variáveis não necessariamente precisam estar passando exatamente em cima dessa linha, porque se elas estivessem passando em cima dessa linha mostraria que era uma relação perfeita, então R era igual a 1. Aqui é uma relação forte, né? A maioria passa perto, bem próximo, orbita bem próximo da linha. A negativa é o inverso, né? A linha em direção contrária, e você vê aqui quanto mais o x aumenta, o y diminui. E aqui, né, quando R é igual a zero, quer dizer que não há relação nenhuma, né? Onde que eu passaria uma linha aí? Se eu passar a linha aqui, não gera nada, né? Não, nenhuma orbita perto, a maioria orbita longe. Não tem onde eu passar uma linha aí. Não tem relação nenhuma entre a variável x e a y. Há outro coeficiente também muito utilizado na correlação linear, que é o de Spearman, que é uma medida que avalia a reação monotônica de duas variáveis, ou seja, se elas aumentam ou diminuem juntas. Qual a principal diferença entre as duas quando usar uma ou quando usar outra? Variáveis API são utilizadas para variáveis quantitativas com distribuição normal, ou seja, altura, idade, por exemplo. O Spearman é usado para variáveis quantitativas sem distribuição normal e variáveis qualitativas ordinais, por exemplo, a velocidade que um corredor corre com o seu ranking, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olá a todos, eu me chamo Luan e vou dar continuidade à apresentação de correlação e regressão linear. Agora abordando a segunda parte, que é regressão. E vamos lá. Bom, o conceito de regressão. Regressão linear é uma técnica estatística usada para modelar a relação entre uma variável dependente y e uma ou mais variáveis independentes x. Ela é uma técnica de análise de dados, né, que prevê o valor de dados conhecidos usando outro valor, que seriam as duas variáveis x e y. Ela modela matematicamente a variável desconhecida ou dependente e a variável conhecida ou independente como uma equação linear. A regressão linear é uma técnica estatística estabelecida e ela se aplica facilmente a softwares e à computação. As empresas utilizam ela para converter dados brutos de uma forma confiável e previsível. Muitos cientistas em muitos campos, incluindo biologia e ciências comportamentais, ambientais e sociais, usam a regressão linear para realizar análises preliminares de dados e prever tendências futuras. E muitos métodos de ciência de dados, como machine learning e inteligência artificial, usam a regressão para resolver problemas complexos. Bom, aqui é o objetivo da regressão linear simples, é encontrar uma função matemática que melhor represente a relação, permitindo fazer previsões. No caso, são essas duas fórmulas. A primeira fórmula é usada quando há apenas uma variável independente, que é o x, e segue essa equação, que é y igual a b ao zero, né? Que é o intercepto, é o valor de y quando o x é zero, mais o b1, que é o coeficiente angular, que indica quando o y muda para cada unidade de aumento em x, e x, né, vezes x, mais o e, que é o ezinho aí, ele representa o erro aleatório, que é a diferença entre os valores observados e previstos, que sempre vai ter um ruído, sempre vai ter esse ruído, vai ter uma diferença entre as duas variáveis, sendo ele grande ou não, mas o objetivo sempre é encontrar o valor com o menor ruído. Bom, a segunda fórmula é para encontrar o B0 e o B1, né? Que o B0 é o intercepto, como eu comentei, de y quando z é zero, e o B1 é o coeficiente angular, que indica quando o y muda para cada unidade de aumento no z, né? No x, perdão. Bom, a fórmula de B1 é somatório de x e menos x com um chapeuzinho, né? O x e ele é o valor individual da amostra, onde o x com o chapeuzinho em cima são as médias de x e respectivamente de y também, no caso ali de y com chapéu, e seria o somatório de x e o valor inicial de x
menos a média de x vezes o valor inicial de y menos a média de y sobre o somatório do valor inicial de x menos o valor da média de x ao quadrado. Bom, agora continuando, aqui eu tenho um exemplo de como funciona a amostra de regressão, onde os pontos vermelhos eles representam os dados observados ou amostras, e cada ponto vai ter um par de valores, né, sendo x e y. A linha azul ela vai representar o modelo de regressão linear ajustado aos dados, com base no que você vai utilizar, né? E a linha é a melhor reta que vai minimizar os erros entre os pontos reais e os valores previstos, como eu comentei antes, né? Vai separar quão longe quanto mais longe da linha, maior o ruído, como eu comentei antes. Então, mais próximo da linha é o valor mais aceitável, o valor que a gente procura. Pelos os pontos vermelhos não estarem sobre a linha, então quer dizer que há ruídos nesse gráfico. E a regressão linear vai ajustar essa reta, minimizando os erros entre os valores reais e os valores previstos.